Eu tenho realmente dúvida se as pessoas que aderiram em massa a esses discursos do marxismo cultural e coisas do gênero, né, conhecem a escola pública brasileira, estudaram nela. Eu só estudei em escola pública minha vida inteira, e no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e tudo mais. Eu só fui dar conta de que, por exemplo, o nome Marx existia lá para os 15, 16 anos da minha vida. São escolas onde nem pedagogia há, pedagogia é cumprir meta, porque é um monte de professor em jornadas gigantes, tendo que dar aula em 2, 3 escolas, com 40, 50 alunos por sala de aula, que nem condições de dar uma prova você tem condições de dar. Né? Minha esposa também trabalha na área, por exemplo, a quantidade de turma que ela dava aula, se ela dava uma prova, era 600 provas para ela corrigir. Né? Certo? É isso que é a linha correta. Entende por que a gente tem que brigar com aqueles pós-estruturalistas merda que o link representa dentro da internet? Porque eles fazem muita propaganda assim, não, veja bem, a gente precisa dar aula porque a gente precisa fazer um círculo, precisa fazer não sei o que, sabe? Tem pra caralho, tá? Tem pra caralho isso na universidade, isso é absolutamente irritante. Um monte de professor da faculdade de educação que nunca pisou na escola, tentando ensinar os outros, ah não, lê esse livro, leia esse, leia aquele, que você vai saber da aula. Aí você chega no caso do concreto, a circunstância, eu diria ali que a circunstância que o Gustavo está mencionando, ela existe. Ela não é universal, mas ela existe. Tá? Então eu escolho trabalhar em escola grande. E é isso. É exatamente assim. Eu passo um exercício de frase, de cinco questões, 10 questões. Isso significa que eu vou perder o final de semana inteiro corrigindo coisa, certo? Sábado e domingo inteiro corrigindo coisa. Frase, frase, certo? Frase. Então não tem como, são 500 pessoas para que eu corrijo prova, certo? O que vai acontecer quando você tem uma escola desse tamanho? O que vocês acham que vai acontecer? Que os professores vão passar testes, exercícios e vão corrigir, ou eles vão dar visto? Você entende? Ah, mas o professor tá dando visto porque ele é preguiçoso. Tem a dimensão da preguiça também. Mas claro que tem a dimensão da preguiça. Agora, se eu tivesse. E veja, eu faço, tá? Tô dizendo isso pra dizer, eu faço. Eu passo um teste por mês com coisa para escrever. Mas é todo professor que vai fazer? Não vai. É legítimo não fazer? É claro, com 500 alunos para dar aula. Com 500 alunos é legítimo? É claro que é. Certo? O que eu quero dizer para você é o seguinte, nessa circunstância, não são todas as escolas, eu pego sempre escola grande. Às vezes as escolas menores são mais fáceis e tal. Mas quando a escola é grande, é assim mesmo. É assim mesmo. Aí veja, você vai dar só visto, foda-se. Se o cara acertou, se ele errou, não sei o que, você não corrige nem o português. Você não corrige nem o português. Você quer que pelo menos ele tenha tentado, quem sabe, fazer e tal. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece. Isso tem a ver com o cara ter pedagogia? Não, tem a ver com o cara não ter tempo. Que o tempo é absurdo de pouco para fazer o que é necessário ser feito. Sem falar as 500 outras coisas que se envolvem, né? Quando você tem 40 alunos na sala de aula, a quantidade de projeção de voz que você tem que fazer é muito maior. Você chega no final do dia morto. Se você tem 20 é outro papo. Isso é matemático, gente? Isso não é matemática. Tem uma turma que eu tenho que tem quase 30 alunos, que é incrível. Eu mando, a gente lê em sala de aula, os meninos leem, perguntam, se interessam, tem exercício, pedem coisa e tal. É isso, uma turma de 30 alunos. São todas as turmas de 30 alunos? Não, essa funciona. Tem uma turma que eu tenho que tem 30 alunos, tem outra que eu tenho 20, que eu prefiro 10 vezes ficar naquela turma de 30 do que ficar na turma de 20. E ponto. A vida é complexa. O que o Gustavo está dizendo não significa que é para todo mundo, mas é uma regra geral, certo? É uma regra geral. É uma regra geral. É uma regra geral, certo? Tem coisa que é mais fácil, tem turma que é mais difícil, tem turma que no começo é ruim, depois você entrosa, igual time de futebol mesmo, entrosa mesmo, você começa ruim, depois diminui. Eu peço para ler em voz alta, assim, eu dou nota de participação para quem lê em voz alta, assim, sim, peço sim. Aí tem turma que funciona, tem turma que se você começa a ler, 30% vai pra Nárnia, 30% da turma tá viajando. Aí você tem que desenvolver técnica para lidar com isso. Quer dizer, se você tá passando negócio para ler e não tá, você tá só perdendo tempo, aí você tem que desenvolver técnica. Aí eu faço o quê? Eu peço pra pessoa ler, quando termina o raciocínio, eu pergunto pros outros, e aí, vou te dar ponto de participação, o que é? Aí pergunto a coisa que a pessoa acabou de ler com alguma modificaçãozinha e tal. E é isso, é difícil pra caralho. Se você faz isso com 6 pessoas, puta merda, é o paraíso. É o paraíso com 6 pessoas. Com 6 pessoas é o paraíso. Pode ser o pior aluno do planeta. O pior aluno, se são 6 pessoas,
É o paraíso. As turmas têm 6 pessoas? Não tem 6 pessoas. Né? Com 6 pessoas. Teve uma vez que foi muito engraçado, que logo quando eu entrei na secretaria, eu tava aqui no CEMAB. Aí eu passei a matéria o ano todo e não sei o que e tal e tal. Aí teve uma aula que faltou todo mundo, que era um feriado, alguma coisa assim que emendava, alguma coisa assim, que a galera faltou. Aí veio 4 meninos, né? Aí 4 meninos, sentou 3 na frente, esse outro menino sentou do lado. Aí, dando a aula, vamos fazer uma revisão então? Vamos pá, 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 pá. Aí a gente começou a trocar ideia, Aí o cara, caramba, história interessante pra caramba. É foda, né? Caramba, é sério isso? Assim, é sério. Tanto que eu falei da semana passada, né? Agora, quando é 4 pessoas, o cara tá vendo ali, não, beleza, vou prestar atenção. Quando são 30, isso, pronto. Quero dizer isso pra dizer o quê? Quero dizer isso para dizer o quê? Em geral, os problemas verdadeiros dos professores têm a ver com ar-condicionado, com quadro, com acesso à tela, com quantidade de aluno em sala de aula. Não tem a ver com qual foi o autor que você leu lá no ensino superior, não. Tá? Não tem, mas não tem mesmo. Tá? Não tem, mas não tem mesmo. É isso que eu quero dizer, certo? É isso que eu quero dizer. Mas não tem nunca. Aí a gente vai contando essas histórias individuais para ver se a gente cria empatia em vocês, para ver se vocês entendem, tá? O problema que a gente tem, eu sou extremamente, eu sou bastante consciente, bastante arrogante nesse sentido, não tenho problema nenhum com isso. Eu sou bastante consciente de que eu sou bem acima da média do necessário para ser um professor de história do ensino médio. Tenho bastante consciência, bastante tranquilidade para dizer isso. Sem medo nenhum de ser feliz com a arrogância que está implicada nisso. E eu sei que às vezes isso é reconhecido na própria sala de aula. Os alunos sabem, caraca, não sei o que, tô aprendendo o que eu nunca aprendi na vida toda de história, etc, etc, etc. Ok, eu sei que qualidade técnica, conhecimento, sabedoria sobre o tema, isso tudo eu tenho bem acima do necessário para ser professor, bem acima, mas muito acima. Mas o problema da sala de aula não é esse, certo? Às vezes até quando o cara é muito mal qualificado, né? No sentido de que ele não tá assim no ápice, ele não domina tão bem assim. Mas se ele tem um bom jogo de cintura para lidar com a turma, ele é melhor do que o professor que sabe muito. Então, esse que eu tô dizendo é a gente entender que o tema da educação não tem a ver, as dificuldades que a gente tem na educação, as verdadeiras da sala de aula, estão longe de ser problema de conhecimento, tá? Não que não seja um problema também, tá? Esse é um problema também, mas tão longe de ser o problema principal. Ter lido muito, ter lido pouco. O que você aprende de matemática, na formação de matemática, tá anos-luz quando você faz uma faculdade do que é necessário você saber para você dar aula no ensino médio. Anos-luz, pô, tá? Se você completou a faculdade de matemática e depois você vai virar professor de matemática, o que você aprendeu na faculdade é muito mais complexo, você nem nunca vai usar aquilo para dar aula no ensino médio. Não é, o problema não é, e os alunos ainda assim vão mal em matemática e português, né? Por quê? Porque o tema principal não é conteúdo. Não que não tenha o problema do conteúdo, tá? Tem o problema do conteúdo também, tem muito professor mal formado, isso é um problema mesmo. Mas não é o principal, é isso que eu tô dizendo. As dimensões são essas, o Luiz, ele falou assim, tem também a dimensão da habilidade didática, que é um outro eixo paralelo e tudo isso aí. Teve uma vez que uma aluna que eu tava. Que às vezes eu atuo. Quando eu conto Revolução Russa, eu faço muita piada. Eu subo em cima da cadeira pra imitar os bolcheviques. Esses meninos metidos esses meninos metidos a organizar a classe trabalhadora, é tudo assim. Quando vocês conhecerem, vocês vão ver que é tudo assim. Aí eu faço o quê? Subo em cima da cadeira. Esse governo, filho da puta! Não sei o que, faço a piada e tal. Aí, veja bem, teve uma vez que o aluno perguntou assim, professor, você é formado em teatro e tal? São coisas que você tem que usar, quer dizer, você tem que usar, que se você tiver a capacidade de usar, é bom, né? Mas essas coisas são muito dinâmicas. Tem coisa que você usa numa sala, que a galera se diverte pra caralho, segue o negócio. Você vai pra sala seguinte e você faz exatamente a mesma coisa. E a galera tá, tipo assim, olhando pra sua cara, tipo, nossa, que bosta. O que esse bicho tá fazendo? E aí você tem que. Isso é muito dinâmico. Aí eu tô dizendo, essas são as dificuldades da sala de aula.
a individualidade da turma, o aluno que apanha em casa, a moça que é homossexual e a sociedade não tá aceitando, e essas dificuldades. O menino, você passa exercício pra galera, a galera não faz, aí tem um pedaço que faz, tem um pedaço. Ah, professor, eu copiei aqui do chat GPT, não sei o que, etc. Como é que você controla essa merda? Aí, veja, a galera vai copiar do chat GPT. Como é que você faz de um mecanismo em que ele faça alguma coisa? Né? Então, qual é o exercício que você pode passar? Aí eu tenho, por exemplo, prova de recuperação. Eu passo o texto pro cara fazer em casa e faço prova oral. E faço prova oral até o menino passar. Para fazer prova de recuperação, passa assim. Prova de recuperação assim. Você perdeu o primeiro bimestre, tem o segundo inteiro, né? Pra você recuperar. Você tem que saber o assunto. Aí você vai fazer o texto. Se você meter o texto no chat GPT, ok. Eu também faço texto no chat GPT. Foda-se. Isso não tem problema, não. Você fez o texto do chat GPT, agora você tem que saber me explicar a porra do texto que você fez. Ou que você copiou. Ou que você leu. Eu preciso que você saiba o assunto. E aí a gente vai aprendendo na prática. E essa é a dificuldade. Entenderam? A dificuldade é essa. Certo? O desenvolvimento da tecnologia. É essa que é a dificuldade real. Faça o fato de que tem GPT. Vale a pena a gente ensinar os meninos a usarem? Em que sentido? Porque eles vão usar. Eles vão usar. E essa é a dificuldade real. As dificuldades são essas. Não tem nada a ver com se leu Foucault na puta que pariu. Mas não tem mesmo. Tá? É bom ter lido Foucault na faculdade? É bom. É bom. É bom ter lido um Burke na faculdade? É bom. Mas não é isso que vai te cobrar lá na sala de aula, não. Mas não vai mesmo.